Boa tarde, meus amores. Vamos a mais uma aula de português. E hoje, crianças, em nossa aula de português, nós iremos trabalhar a importância da pontuação na construção do texto para uma melhor compreensão sem ambiguidade, certo? É aquela produção de texto em que, quando você lê ou escreve com a pontuação correta, ela não vai deixar marca de ambiguidade. E quando também deixa de ocorrer, muitas vezes dá uma confusão danada, como a gente vai ver nessa atividade que nós estaremos trabalhando hoje. Então, nós vamos começar com uma leitura de duas pequenas frases, onde a gente vai ver o poder da vírgula. Uma vírgula colocada em lugares diferentes vai ter significados diferentes. Então, vamos lá, a primeira frase. Se os trabalhadores soubessem a força que têm, os empresários viveriam de joelhos. Tá vendo? Então, vejam aqui, ó, a vírgula aí em tem. Então, nesse caso aqui, a gente vê que aqui, se os trabalhadores percebessem a força que eles têm, os trabalhadores têm, então, os empresários viveriam de joelho. Na segunda frase já vai dizer o seguinte, olha aqui a vírgula em outro lugar. Se os trabalhadores soubessem a força que têm os empresários, viveriam de joelhos. Tá vendo agora, ó, a segunda frase? Aqui ele vai estar mostrando aqui a força dos empresários. Quem viveria de joelhos? Os trabalhadores. Já na primeira frase é o inverso. E por que a gente vai ter o inverso aqui do sentido da frase? Pela simples mudança de uma vírgula. Então, a gente percebe aqui que o sentido vai mudar. Então, agora nós vamos trabalhar essa atividade de hoje como um desafio da pontuação, tá certo? E a nossa atividade vai ser falando sobre o mistério da herança, o desafio da pontuação. E vocês vejam aí que nós temos a imagem aí, um senhor debruçado em cima de uma mesa, tem algo escrito na mão dele ali, e agora nós vamos conhecer que história é essa. Então diz aqui o seguinte, um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens a minha irmã não, a meu sobrinho jamais, será para a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, vejam que esse texto, a gente não sabe para quem ele deixou sua herança. Se foi para a irmã, se foi para o sobrinho, se foi para a conta do padeiro ou se foi para os pobres. Por quê? Porque não houve pontuação, minha gente. O texto sem pontuação, ele não tem sentido, ele não tem coerência. Então, vejam agora como foi resolvida essa situação. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava? A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes, o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Nesse momento, todos foram chamados para decidir o impasse e cada um escreveu o texto em seu próprio benefício. Então, foram chamados o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres para verem aquele texto. Então, cada um pegou o texto, mas não resolveu a situação, minha gente. Por quê? Porque cada um reescreveu o texto, colocando a pontuação em seu próprio benefício. O sobrinho escreveu o texto, deixando a herança para ele. A irmã escreveu o texto, reescreveu, colocou a pontuação, deixando a herança para ela. O padeiro reescreveu o mesmo texto, colocou a pontuação, deixando a herança para ele. E os pobres também reescreveram, fazendo a mesma coisa. Então, não resolveu a situação de forma nenhuma. Então, com isso, como se não encontrou um acordo, o caso foi parar no tribunal,
o juiz decidiu que a herança deveria ficar para os pobres, minha gente. Então, cada um escreveu o seu texto à sua maneira, a solução a situação não foi resolvida, então, o caso levado aos tribunais, o juiz disse o quê? Não, então vamos fazer assim, vamos deixar a herança para os pobres? Vocês acham que as pessoas aceitaram? Os outros concorrentes aceitaram? Não sei, vamos pensar. Vamos agora para a atividade. Eu vou baixar aqui um pouquinho para eu explicar a segunda questão. Então, pessoal, a primeira questão é somente para leitura e entendimento. E a segunda questão tem dizendo: de acordo com a pontuação dos textos abaixo, descubra para quem o milionário deixaria sua fortuna. Então, pessoal, agora aqui tem o mesmo texto pontuado de formas diferentes. E o que é que você vai fazer? Você vai ler cada um desses textos e, de acordo com a pontuação colocada, você vai ver para quem está sendo deixada a fortuna do milionário. Então, aqui em cada um desses textos, um vai ser para o sobrinho, outro vai ser para o padeiro, outro vai ser para a irmã e outro vai ser para os pobres. Então, você vai ler direitinho, observar com cuidado a pontuação, vai descobrir e escrever abaixo. Por exemplo, vamos para o primeiro. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será para a conta do padeiro? Aí nada, dou aos pobres. Então, de acordo com esse texto, para quem ficou a fortuna? Ficou para alguém. Então, você vai descobrir e escrever abaixo. E a mesma coisa você vai fazer com o textinho, o 2, o 3 e o 4. Vai ler direitinho, com cuidado e descobrir para quem ficou a herança, de acordo com cada pontuação. As pontuações estão iguais? De jeito nenhum. Em cada um desses textinhos, a pontuação vai estar diferente, meus amores. Agora, a tia Cícera vai colocar para cá, para agora eu explicar a terceira e as demais. A terceira questão diz assim: qual é o assunto principal desse texto? É a herança, a pontuação ou a família? Esse é de assinalar, né? E agora vamos lá. Quarta questão. Que diferença as diversas pontuações trouxeram ao texto? Qual foi a diferença que quando cada um pontuou o texto diferente? A sobrinha, o sobrinho, o irmão, o padeiro e os pobres. Cada um colocou uma pontuação diferente aqui. Então, o que foi que aconteceu com esse texto? Que diferença foi que houve? Para quem leu, o que foi que esses textos trouxeram para o leitor? Trouxeram para as pessoas que foram ler. Como era que era entendida? Certo? Quinta questão. Qual sua opinião sobre a atitude do juiz? Vocês sabem que, como eles não resolveram, cada um colocaram a herança deixando para si mesmo a fortuna do milionário, o juiz disse, não, então eu vou deixar para os pobres. Então, o que você achou da opinião do juiz? Justifique aqui. Você achou que ele agiu de forma correta? Ele estava certo? Você deixaria para alguém? E agora a sexta questão. Se você fosse o juiz, se você estivesse lá no lugar do juiz, o que você faria? Certo? Então, agora é você se colocando. E a sétima questão e última tem dizendo: diga como se chama e qual a função de cada sinal de pontuação. Então, aqui nós vamos ter o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final, a reticência, o travessão e a vírgula. Primeiro você vai colocar como é o nome desse ponto, que tia Cícera já terminou de falar, né? E para que é que ele serve? Por exemplo, para que é que eu uso o ponto de interrogação? Quando se está fazendo uma pergunta. Então, você vai pesquisar, pode pesquisar aí no Google, para que é que serve cada um. Se você já souber, se tiver no seu livro didático, você vai dizer para que é que serve cada um. Por exemplo, para que é que serve um travessãozinho lá, dentro de um texto? Para indicar a fala de alguém, de um personagem. Para que é que serve uma vírgula dentro do texto? Então, você vai pesquisar e dizer, escrever aqui na frente, tá bom? Qualquer dúvida ainda, depois que você assistir o vídeo, certo?
entender bem direitinho. Se mesmo assim você ainda tiver dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Cheiro no coração, meus amores. Vocês são nota 10.